Bom dia, paz do Senhor. Eu sou a pastora Helena Almeida. Ontem eu coloquei um vídeo, que eu fiz sobre cada um de nós carregar a nossa cruz. Jesus diz aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e no versículo 34, foi a leitura que eu fiz ontem. Eu disse que hoje eu ia continuar, para trazer os versículos, e hoje eu vou falar sobre o pecado. Quando nós tomamos a decisão de nós servirmos a Cristo, nós vamos lutar. Eu digo até enquanto nós viver, porque pode-se dizer assim, ou vou falar diferente, até Jesus voltar. O cristão, o filho de Deus, o crente, ele vai lutar contra o pecado, e também contra as forças do mal, e também contra o opróbrio, a vergonha, a perseguição. O crente, assim como Cristo, sempre foi rejeitado. Então é assim a vida de um cristão. As pessoas sempre vão falar mal de um cristão. É difícil alguém concordar com nós se não concordaram com Cristo, mas claro que vão ter aqueles que vão te ouvir, e vai gostar, vai também ser liberto, ser salvo. Mas aqui Jesus chamou os discípulos, ele diz: cada um deve levar a sua cruz, a sua própria cruz. A cruz, eu já tinha falado ontem, é símbolo de sofrimento, de vergonha, de opróbrio. Não vou cortar o vídeo, vai ficar assim mesmo, símbolo de vergonha, de rejeição. Então aqui eu estou com minha pentecostal, que eu amo essa vida pentecostal, e eu quero citar aqui uns versículos, que falam aqui até lutar até o fim contra o pecado, Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer, porque seguir a Cristo é nós renunciar à nossa própria vida. E o pecado é aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que vai fazer mal para mim e para outras pessoas, aquilo que não está de acordo com a palavra. Então é pecado aquilo que não está de acordo com a palavra. Então aqui 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2, vamos ver o que aqui diz, sobre o pecado, que nós devemos lutar assim, até Jesus voltar. Nós vamos estar lutando contra o pecado. Amém? 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ver o que diz aqui. Eu até marquei para não perder o versículo 1 e 2. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, vós, com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Então aqui diz que Cristo, aquele que padeceu na carne, Cristo, ele foi o próprio Deus que veio em carne. Então ele padeceu ali naquela cruz, quando ele morreu ali naquela cruz, nós também, a nossa natureza humana, para aqueles que creem, também nós morremos junto com Cristo. Amém? Então nós, não vamos mais viver segundo a carne, segundo a concupiscência dos homens, segundo aquilo que a gente vê, segundo aquilo que é desse mundo, segundo aquilo que a natureza humana gosta, que é das coisas aqui da terra, e aquilo que é mal, aquilo que é pecado, aquilo que é errado. Mas nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Quando Cristo morre naquela cruz, ele morreu ali já perdoando nossos pecados, e nós morremos junto com eles. É tão interessante isso, Nós morremos juntos com Cristo e ressuscitamos junto com Ele também. Eita glória!
Quando ele morre, a nossa velha natureza humana morre junto com ele, porque nós morremos com Cristo e nós também fomos crucificados com ele. Né? A minha carne não foi, né, crucificada com Cristo, mas a natureza humana, aquilo que é carnal, que é a nossa vontade, o nosso desejo. É tão interessante que quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, por isso que nós vivemos uma nova vida. Nós vivemos uma vida assim abundante, uma vida de alegria, uma vida que a gente não tem mais nem desejo de fazer aquilo que é errado que a gente fazia mais. Então nós morremos com Ele e por isso que nós vivemos fazendo a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Amém? Agora vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Amém? Então aqui é Pedro, aqui nessa palavra aqui poderosa, que diz para nós, como peregrino e forasteiro, nós se abster daquilo que é da carne, daquilo que é a concupiscência da carne, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente faz, aquilo que os nossos olhos vê, porque nós vivemos nesse mundo como forasteiro e peregrino, porque a nossa pátria não é aqui na terra, aqui é uma passagem, mas a nossa pátria, ela é celestial. Então vamos viver aqui se abstendo daquilo que é carnal, daquilo que é prazeroso para a nossa carne, daquilo que satisfaz a nossa carne, mas entristece o Espírito Santo. A gente tem que se abster dessas coisas, renunciando àquilo que é mal, aquilo que aparentemente é prazeroso, mas que são momentos que depois vamos ter que prestar conta com Deus. Amém? Então não vamos viver na carne, naquilo que é a nossa vontade, que é o nosso desejo, mas vamos fazer a vontade de Deus, que é perfeita. Amém? Mais um versículo aqui está em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por isso que quando a gente se batiza nas águas, né? Interessante que sempre eu entendo que nós morremos para esse mundo, né? E renascemos para Cristo. A velha criatura foi ali sepultada. Mas também quando Cristo é sepultado, nós também morremos ali com Ele. Então nós não vamos mais viver, né, no pecado, permanecendo no pecado. Amém? E nós vamos viver na presença de Deus, né? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, estamos mortos para o pecado. Amém? Cristo levou sobre ele os nossos pecados. Nós somos pecadores, sim. Nós podemos pecar, falhar, errar, mas que nós venhamos se abster, né, de fazer aquilo que desagrada a Deus. Que nós não venhamos continuar pecando, praticando as mesmas práticas que talvez antes nós fazíamos, quando nós não tínhamos conhecimento da palavra. Mas hoje nós conhecemos a Deus, nós vivemos para Ele, nós somos dele e nós não vivemos mais na prática do pecado. Então nós vamos lutar todo o tempo, né, contra o pecado. Lutar contra o pecado é sempre nós renunciar à nossa própria vontade. Sabe, meus amados, porque tem muitas coisas que a gente faz que é pecado.
E tem coisas que a gente nem sabe que é pecado, né? E pratica. Mas tem os piores que você sabe que está errando, sabe que está praticando e continua. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que toda vez que nós venhamos pensar em desagradar a Deus, que o Espírito de Deus, Ele fale conosco, que Ele nos corrige se nós estivermos errados. E Deus, Ele sempre avisa. Né? Quando você está praticando uma coisa errada e alguém diz, fulano, cuidado, é porque nós estamos fazendo algo que é perigoso, que não é bom para nós, e nós não estávamos vendo. Eu falo da prática do pecado, né? Da prostituição, eu acho assim que é a pior área. Tem 3 coisas que derrubam um líder, né? O orgulho, a prostituição e a ganância. Né, que Deus, o nosso Pai eterno, nosso Deus poderoso, né, Ele nunca deixa que nós venhamos ter isso no nosso coração. Sabe, que nós venhamos ser limpos mesmo de verdade. E que nós venhamos verdadeiramente orar e vigiar, para que nós venhamos se abster daquilo que é carnalidade. Tudo que a gente faz contra o nosso próprio corpo, isso é um pecado terrível. Um pecado de prostituição. Eu acho que é um dos mais terríveis, né? E é uma vergonha que nunca se acaba, nunca se apaga quando é a prática do adultério. Você que é homem de Deus, mulher de Deus, orai e vigiai. Vamos orar. Eu também sou esposa, eu tenho meu esposo. Vamos orar para nós não cair em tentação. Não pense que você é tão forte ao ponto de estar tão firme e nunca cair. O inimigo, ele tenta aqueles que servem a Deus. Tudo que o diabo quer envergonhar, eu e você, nós que pregamos a palavra de Deus. Então sempre eu digo, Senhor, não deixa eu cair em tentação. Sempre quando eu penso no pecado, a tentação, sempre eu penso em adultério, essas coisas erradas assim, né? E tem outras coisas que são pecado também. E ao jovem também eu digo hoje, nesse momento, orai e vigiai, né? Não caia em tentação. Tem pessoas que não confessam para os seus pastores, para os seus líderes, né? Quando está sendo tentado, ele quer confessar depois que já caiu. Depois que já caiu em adultério ou em fornicação, depois que já praticou, é que vai contar. E às vezes conta porque sente que está sendo descoberto, ou alguém descobriu. E não é para ser desse jeito. Antes de você cair, se estiver sendo tentado, você deve ter o seu pastor que você confia. Então, conte, pastor, eu estou sendo tentado, está acontecendo isso, me ajude na oração. O que é que eu faço? E esse homem de Deus, ele vai lhe instruir, sabe? E na nossa igreja nós temos as pastoras e os pastores, né? No nosso caso, as mulheres, né? Elas contam para nós pastoras mulheres. Eu acho muito interessante uma mulher, quando ela está vivendo uma situação dessa, ela contar para a sua pastora, que é mulher igual ela, que vai entender, que vai aconselhar também, né? E os homens vai contar para os homens, para os nossos pastores. É assim que é dentro da nossa igreja. É muito importante. Ou, se quiser contar para o seu pastor, que sempre a mulher do pastor esteja presente. Nós somos ensinados a não ter esse tipo de conversa, né? Não se aconselhar só com o pastor. Você é mulher, você vai se aconselhar, né? Se o seu pastor, a mulher dele é a mulher de Deus, se tiver uma pastora, a mulher de Deus, né? Vai ser essa conversa junto com os dois. Então é assim que nós aprendemos, eu acho assim muito interessante. Gente, eu já estou falando demais, né? Mas aqui fica o recado, Deus sempre ele avisa, né? E que Deus ele não deixa nenhum de nós cair em tentação. Tentado nós vamos ser. A gente pode ser tentado em pegar algo que não é nosso também. É muito difícil quando alguém vê muito dinheiro, dizem que é uma tentação, né? E a gente pegar aquilo que não é nosso, é pecado também. Isso é uma tentação. Eu estou sendo tentada,
né, pegar esse dinheiro, mas eu não vou pegar. O diabo quer que eu pegue porque ele quer me envergonhar, né? Isso não está acontecendo, não é comigo não. Eu estou falando assim para nós aqui, né? Um exemplo. Então aquilo que você está sendo tentado, né? Fuja, né? Sempre, eu lembro que a nossa igreja, a nossa pastora ensinava, no início da nossa igreja, né? Ela ensinava assim para os rapazes, né? Que ia passando aquela moça bonita, bem feitinha, aí o homem pega, né? Ele olha, aí tipo assim, parece daquela vontade de olhar. Aí ela diz assim que não olha a segunda vez, né? O homem olha às vezes com desejo, admirando aquela coisa que a gente sabe o que é carne, a gente sabe o que é a tentação, a gente sabe o que não é certo, né? E ela ensinava sempre, né, que não olha a segunda vez, né? Não é errado, eu não acho pecado se você não tem maldade no seu coração, né? O meu esposo, eu estava até comentando no encontro de casal que a gente fez esse dia, um culto de casais, eu estava falando assim que o ciúme, ele é diabólico, né? Que às vezes a gente tem ciúme, coisa que a gente nem está vendo, né? Mas a tentação, ela existe, né? Que se o homem olhar para uma mulher, né? Não é, eu estou comentando assim, que eu posso olhar para um homem bonito, para uma mulher bonita, eu estou sem maldade. O meu marido hoje, ele pode olhar para uma mulher, a gente pode olhar para um homem, para uma mulher bonita, não tem nada demais. Mas quando é um olhar maldoso, a gente conhece, não é verdade? E que Deus livre, né, todos nós, né, de um olhar maldoso, de um desejo maligno, né? Que eu que sou esposa, só que eu olho para o meu esposo. Ele é meu esposo, ele tem que ter olhos só para mim. Então você que é você tem que ter olhos para a sua esposa, né? Um dia que não pode olhar para outro, né? A gente pode olhar para uma pessoa bonita, não pode desejar. Então quero orar por você nesse momento, né? Nós estamos lutando contra o pecado, falando contra o pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Deus. Meu Deus, e eu peço ao Senhor, Deus, meu Deus, nos livra de todo mal. Meu Deus, nos ensina, nos ajuda, nos fortalece. Não deixe, Deus, que nenhum de nós, meu Pai, venha cair em tentação, meu Deus. Nenhum homem de Deus, meu Pai, nenhuma mulher de Deus, meu Deus, nenhum nossos jovens, meu Pai. Mas aquilo que é errado, meu Deus, aquilo que é mal, não deixe que nós venhamos desejar, não deixe que nós venhamos praticar, não deixe, Deus, que nós venhamos cair em tentação, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, mas livra-nos do mal, meu Pai. Essa é a minha oração dessa noite, Deus. Nós somos carne, somos falhos, Deus, mas que esse homem venha ter olho só para sua esposa, e desejo também, meu Deus, que essa mulher de Deus, ela não venha cair, mas que ela venha fugir da tentação. Meu Deus, que esse jovem, Deus, ele fuja da tentação, Deus, que ele seja livre, que ele seja liberto. Meu Deus, que os pensamentos dele sejam puros, meu Pai. Tira toda a impureza, meu Deus, do coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, pois nós somos falhos, meu Pai. Mas é o Senhor que continua nos sustentando, nos sustenta todos os dias, Deus, e nos ensina a rejeitar o mal, meu Deus, a renunciar ao pecado, meu Pai. Tua palavra diz, meu Deus, para nós fugir do inimigo, meu Deus, para nós rejeitar, meu Pai, que ele vai fugir, meu Deus, de nós. Que nós, meu Deus, devemos se sujeitar a Deus, meu Pai, porque o inimigo vai fugir de nós, meu Deus. Meu Deus, essa é a oração desse dia, Deus. Continua nos guardando, meu Deus. Que assim nós venhamos prosperar em todo o nosso caminho, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Gostaram da palavra? Eu vou trazer o próximo vídeo também falando ainda daquilo que a gente tem que rejeitar, né? Aqui eu falei do pecado. No próximo vídeo eu vou falar que a gente vai estar lutando contra as forças satânicas, contra as forças do mal, que são grandes e terríveis contra o povo de Deus. Tudo que o diabo quer é que a gente vá para o inferno, para o lago de fogo junto com ele.
mas o lago de fogo não foi feito para nós, não, foi feito para ele e os seus anjos. Né? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.